Boa noite, irmãos. Estamos aqui nesse ambiente diferente para louvar e agradecer o nome do Senhor. Vamos começar o culto com uma oração, pedindo para Mara fazendo um favor. Querido Deus, nós estamos aqui, ó Deus, nesse lugar, ó Deus, te adorando, Senhor, te exaltando. E através dessa canção, Senhor, que vamos cantar agora, recebe essa nossa adoração, Senhor. Nós reconhecemos a nossa condição, ó Deus, humilde, Senhor, de fracos que somos, ó Deus, mas estamos diante de um Deus grande, poderoso, que aceita o nosso coração contrito, como diz a tua palavra, Pai. Então, recebe toda a nossa adoração, todo o nosso louvor, ó Pai, que chegue a ti como cheiro suave, Pai. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estende a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós te amamos. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estende a mim tua graça e deixe seu amor fluir. Por misericórdia nós te amamos. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor.
salvação e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Oh, tu és santo, ó Senhor. Oh, tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás no céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Oh, tu és santo, ó Senhor. Oh, tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás no céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Graças e paz, meus irmãos. Eu sou o pastor Daniel e mais uma vez a gente está aqui cultuando ao Senhor, celebrando ao Senhor dessa forma online. Ainda é o que nós temos à disposição e uma forma de alcançar
aí corações, inclusive o seu que está assistindo. Eu quero mais uma vez agradecer em nome da Segunda Igreja Batista. Se você é um membro da igreja, ou mesmo você que não faz parte desse hall, mas é um visitante com frequência, ou você que nunca nos conheceu pessoalmente e está assistindo esse culto, é um prazer estar com você, é um prazer poder entrar na sua casa aí e ter esse momento de culto ao Senhor, de meditação na sua palavra, tá bom? Continue nos acompanhando e fica o convite mais uma vez para quando tudo isso passar, para você estar conosco presencialmente, celebrando junto, ter esse gosto do que é congregar, que nós já estamos com muita saudade, né? Fica o convite, você vai ser muito, muito bem-vindo no nosso meio sempre, tá bom? A casa vai ser sempre sua também. E, irmãos, nós temos um aviso, antes propriamente da mensagem, que é o nosso pedido sobre a nossa ação social. Nós temos já, rotineiramente, o costume de abençoar famílias mensalmente aí com cestas básicas, com ajuda, mas como todos nós sabemos, essa crise, esse momento que nós estamos passando, tem prejudicado a muitos e tem trazido algumas dificuldades para algumas famílias, e com isso o número de pessoas que nós estamos ajudando, auxiliando, tem aumentado. Essa semana mesmo, pelo menos 3 famílias já me procuraram, né? Pessoas já me procuraram pedindo um auxílio, pedindo uma ajuda, e nós temos abençoado, temos já algumas numa lista de espera, ali já está surgindo uma lista de espera, porque nós não temos, no momento, mais nenhuma cesta pronta para isso. Então nós estamos agora reforçando esse pedido para todos. Se você pode nos ajudar a montar cestas básicas com produtos ali, alimentos não perecíveis e produtos de higiene pessoal, como sabonete, pasta de dente, coisas do tipo, por favor, nos ajude, tá bom? Nós estamos aceitando doações, a igreja vai estar aberta. Se você tem alguma dificuldade com esse horário, se você não pode nesse horário, se por alguma razão você tiver alguma dificuldade com isso, você pode falar direto com a Débora, a nossa zeladora, tá bom? Ou mesmo comigo, o meu WhatsApp vai aparecer lá no final, você vai poder mandar uma mensagem, tá bom? A gente precisa de ajuda, e se você tiver alguma dificuldade com esses horários que estão aparecendo na tela, me procura também, que a gente dá um jeito. Okay? Mas a ajuda vai ser muito bem-vinda. Nós queremos continuar abençoando pessoas aí e precisamos da sua ajuda para isso, tá bom? Então, por favor, pense com carinho, né? Se você vai fazer alguma compra, se você vai no mercado por esses dias, pensa lá em comprar um pacote a mais de algo ali para você fazer essa doação e estar cuidando também dos nossos irmãos, né? É um tempo difícil e repartir o pão é um dos nossos chamados cristãos aí. Nós vamos seguir fazendo isso, tá bom? Contamos com você e que o Senhor te abençoe nesse sentido também. Muito bem. O tema da mensagem, você está vendo aqui, né? Você viu também antes aí na tela. Ficamos à deriva. E ficar à deriva é quando o barco, né, ele já não está sendo guiado pelo leme, ele já não está sendo guiado por alguém. Ele está solto, ele está ali no mar e está ao sabor do vento, está ao sabor das ondas, ele está totalmente solto, sem um rumo. Isso é estar à deriva, né? E esse é talvez um sentimento comum que nós estamos tendo nesses últimos dias. Tenho conversado com alguns irmãos, com algumas pessoas, e esse sentimento é algo que nós temos compartilhado, né? O sentimento de não estar conseguindo fazer planos, de não estar podendo saber, eu não sei até quando vai essa quarentena, até quando as coisas vão continuar nesse pé. Então eu não consigo planejar, não consigo saber, não consigo... Enfim, nós estamos com esse sentimento de não estar podendo, né, nos guiar propriamente. Por vezes nós estamos com esse sentimento de estar à deriva. E essa frase, né, vem de um texto, e é esse texto que me fez pensar em tudo isso e que me bateu tão fundo nesse momento, né? E eu queria compartilhar com você. É o texto de Atos, capítulo 27. E você já pode ir abrindo aí a sua Bíblia. Mas para você entender o que está acontecendo aqui é o final de Atos, né? E nós estamos chegando no finalzinho dessa história. E para quem esteve conosco aí no ano passado, às quartas-feiras, nós estudamos todo o livro de Atos, versículo a versículo. Ou se você conhece a história, você sabe que Paulo ele foi tremendamente perseguido. Ele começa o livro como um perseguidor da igreja. Depois ele vai ter ali o seu momento na estrada de Damasco, quando o Senhor o chama, o Senhor o joga no chão, o Senhor o cega, mas o Senhor também o transforma num cristão missionário, um plantador de igrejas. E Paulo passa agora então para o outro lado e passa a ser agora um perseguido. E ele vai ser perseguido muito por causa da sua fé ao longo de toda a segunda parte do livro ali.
e finalmente chegamos no final, quando ele vai ser preso, deportado para ser julgado em Roma. E nós estamos nesse momento da viagem, quando depois da prisão ali em Jerusalém, ele está sendo deportado e ele está nessa viagem então. Ele mais outros prisioneiros que também estão sendo deportados, também vão passar por um julgamento, e Paulo está nesse time aqui da viagem então, e é esse o contexto da história que a gente vai ler, tá bom? É Atos 27, a partir do versículo 8, e diz o seguinte: Costeamos a ilha com dificuldade e chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Lazéia. Tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso Paulo os advertiu: Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para as nossas vidas. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando, com a esperança de alcançar Fenície e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta, que dava para sudoeste e noroeste. Começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Por isso levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva. Então, algumas lições que nós aprendemos dessa passagem, desse texto, que vai prosseguir ainda, tem mais história aí para rolar, mas a primeira coisa fundamental para a gente aprender no momento de tempestade, no momento de crise, é que algumas tempestades poderiam ter sido evitadas se nós tivéssemos ouvido ao Senhor. Esse trecho que nós começamos aqui, o versículo 8, vai dizer que eles estavam num porto, numa cidade, num lugar chamado Bons Portos. Olha que lugar bom para se estar. Num lugar, você está num navio, você está no meio de uma viagem, tem a previsão aí de uma mudança de tempo, está chegando o inverno, o tempo das tempestades em alto mar, e você está num lugar chamado Bons Portos. E a mensagem, o que Deus tinha dito a Paulo ali, tinha testificado no coração de Paulo, é que aquele era o momento, aquele era o lugar para esperar. Era o momento para não tomar nenhuma atitude, era um momento para você abaixar as velas, deixar o navio no porto e não seguir viagem. E algumas vezes o conselho do Senhor para nós vai ser esse: não faz nada. Agora é o momento de você não tomar nenhuma decisão. Agora é o momento de você se aquietar e ficar onde você está. E por vezes o Senhor nos deixa nesse lugar chamado Bom Porto, um lugar de espera, um lugar de se acalmar e de ficar ali. Mas, contrariando totalmente o que o Senhor tinha dito através de Paulo, o centurião, aquele soldado, aquele homem que cuidava, né, de 100 outros soldados e estava cuidando também dos prisioneiros ali, estava responsável por transportá-los até Roma, ele não dá ouvidos àquilo que o Senhor fala. Ele prefere dar ouvidos ao piloto, porque diante de um missionário, diante da palavra de um homem que não é um homem que trabalha com isso, um homem experiente do mar, e um capitão de navio, alguém que é dono de um navio, alguém que vive mais em alto mar do que em terra firme, é muito mais lógico nós darmos ouvido ao especialista. Por que ouvir um missionário? Por que ouvir esse homem se eu tenho um especialista aqui, não é mesmo? E só que o que ele não levou em conta é que esse homem falava da parte de Deus. Então, na verdade, ao deixar de lado o conselho de Paulo, ele estava deixando de lado a palavra do próprio Senhor. E muitas vezes isso acontece também em muitas vidas. Muitas vezes o conselho vem, muitas vezes por parte diretamente do Senhor, através da sua palavra, por parte de alguém que teme ao Senhor e tem autoridade para falar, para ser usado pelo Senhor ali para dar um conselho sábio, um conselho que vem de acordo com a vontade de Deus. Mas muitas vezes isso não vai de acordo com a nossa vontade, não é bem exatamente o que a gente quer, e a gente procura conselheiros que nos falem aquilo que nós queremos ouvir. Esse centurião possivelmente queria chegar logo em Roma, queria entregar esses homens ali à próxima pessoa da linha de comando e pronto, se livrar desse problema, e lavar as suas mãos e seguir adiante com a sua vida. Ele estava possivelmente ansioso para fazer isso, para voltar para a sua terra, enfim. Muitas coisas possivelmente o atraíam para finalizar essa viagem e diante de uma palavra para ficar e prolongar. Ou para seguir adiante, vamos seguir adiante. E por muitas vezes os conselhos vêm nesse sentido também.
Versículo 10. Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para as nossas vidas. Esse é o conselho que Paulo havia dado, né? Olha, está vindo um tempo difícil aí e esse tempo, esse prejuízo vai ser tanto para o navio quanto para as nossas vidas. Na continuação da história, a gente vai ver que nenhuma vida se perde, que ninguém morre nesse incidente que acontece ali. O prejuízo para as vidas ele não era propriamente de morte, mas o prejuízo financeiro que aquilo acarretaria, ou o prejuízo até emocional de passar por uma tempestade tão grandiosa por tanto tempo como eles atravessariam, seria um prejuízo de alguma forma, acarretaria em prejuízo para a própria vida. Nem sempre a perda da vida é o dano maior. Muitas vezes, por exemplo, quando um pai de família perde o seu emprego, aquela família está sofrendo um prejuízo muito grande. É uma perda para aquela vida. Quando um casamento se acaba, isso também é uma crise. Quando existe o fim de um relacionamento, aquela família está tendo um prejuízo na sua vida, está sendo um dano exaustivo demais. E isso talvez poderia ter sido evitado se nós tivéssemos ouvido a voz do Senhor, se nós tivéssemos recorrido ao seu auxílio antes da crise chegar, antes de entrarmos propriamente na tempestade. Se quando nós estávamos ainda em bons portos, se nós tivéssemos ouvido, se nós tivéssemos procurado a direção de Deus, ouvido o seu conselho, não no momento da tempestade, não no momento onde tudo vai mal, mas um pouco antes, quando nós estamos deparando, prevendo, o inverno está chegando, é época de tempestade, está chegando um momento difícil no meu casamento, estou vendo isso, está vindo à frente, eu preciso de bons conselhos, eu preciso da ajuda do Senhor. Se nós tivéssemos feito isso, quanto nós teríamos evitado? Quem sabe o fim de um casamento, quem sabe a perda daquele emprego, quem sabe tantas outras coisas e tantas crises que nós passamos, é possível muitas vezes evitar se nós buscarmos a Deus. Mas para isso, quem é que direciona a sua vida? A quem você recorre quando você precisa de um conselho? Ao capitão, aquele que talvez é uma autoridade no assunto? Quem é que direciona a sua vida financeira, por exemplo? A pessoa, o economista renomado, né? O que a Forbes vai falar sobre isso? Ou é a palavra do Senhor? Quem é que direciona você na sua vida, na sua jornada? É o jornal, é o coaching, é a tendência da moda, de acordo com o que você toma decisões na sua vida. Qualquer outra coisa que não for, em primeiro lugar, a palavra de Deus, está errado, irmão. Está errado. E aqui é preciso fazer um parênteses. A fé, muitas vezes, ela vai ser acompanhada da razão, sim. Muitas vezes a fé ela vem junto com a sensatez. Muitas vezes, sim, nós podemos conciliar a nossa fé e ainda com aquilo que os especialistas dizem. Um exemplo é o que nós estamos vivendo hoje. Nós entendemos que era, assim, o tempo de dar ouvidos ao que os especialistas, ao que a OMS dizia, a Organização Mundial de Saúde, dizia sobre a quarentena, o que as autoridades nos recomendaram sobre o fechamento das igrejas. Nós entendemos que isso era o momento propício para fazê-lo. Mas a palavra final vem do Senhor. A inicial e a final vem de Deus. Nós buscamos a direção em Deus, nós oramos a esse respeito, nós nos aconselhamos entre os pastores, nós conversamos, veio uma palavra da ordem dos pastores, e nós entendemos com a diretoria da igreja, e entendemos, sim, é isso que o Senhor quer de nós, esse é o momento, sim, para nós fazermos isso. Demos ouvido à sensatez, demos ouvido a tudo isso, mas a palavra final nunca vem dali. A palavra final vem do Senhor. E por muitas vezes, sim, vem acompanhada da sensatez, mas também nem sempre. E algumas vezes não vai, aquilo que o Senhor quer de nós, nem sempre vai acompanhar o que é mais lógico. Nesse momento aqui, o mais lógico era ouvir o capitão. O mais lógico era ouvir alguém que conhecia o trajeto, que conhecia o navio. Parecia muito lógico ouvi-lo. Mas não era isso que o Senhor queria deles, não era isso que o Senhor tinha direcionado. E nesse momento, o certo, nós vamos descobrir mais para frente, era ter ouvido a voz do Senhor, era o mais seguro. Algumas vezes Deus vai nos chamar a sair do barco e andar no meio das águas, como foi com Pedro. No meio de uma tempestade violenta, indo totalmente contra a razão, parece que o mais seguro é ficar no barco, mas o Senhor nos chama, sai, vem, pisa
pisa sobre as águas e vem andando no meio da tempestade. E se o Senhor chamar, irmão, o lugar mais seguro para se estar é sobre as águas, no meio do vento violento, no meio do mar revolto. Ali é o lugar para nós estarmos. Ali é o lugar mais seguro para estarmos, indo contra toda a razão, indo contra tudo aquilo que nós conhecemos de ciência e de lógica. O mais certo, o mais lógico para nós vai ser sempre ouvir a voz do Senhor. É dar ouvidos aos seus conselhos. Versículo 12. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando. Então, nós temos a palavra do especialista, nós temos o capitão, o dono do navio falando, e nós temos a maioria falando, nós temos a multidão falando, né? Mas a pergunta aqui é: quem é essa multidão? E nós sabemos, esse era um navio que, claro, tinha lá sua tripulação, possivelmente era um navio que carregava coisas, eles vão ter que jogar trigo ao mar, então era um navio que estava transportando, né, cereais e coisas do tipo, mas era um navio os tripulantes ali, muitos eram prisioneiros. Era um navio que estava servindo para carregar prisioneiros. E essa era a índole das pessoas que estavam dentro do navio, e essa é a índole das pessoas que votam e que decidem ali, né? E aplicando isso para a nossa vida, quem são as pessoas que te aconselham? Qual é a multidão que você ouve? Qual é a índole das pessoas que falam diretamente ao seu coração? A quem você tem dado ouvidos na sua vida? Isso é muito importante. Isso é muito importante. Muitas vezes nós gostamos de nos assentar na roda dos escarnecedores, aquilo que o Salmo 1 vai falar para a gente não fazer. Nós nos assentamos na roda dos escarnecedores, no meio de pessoas que não partilham da mesma fé, ou que não têm bons conselhos, mas, pelo contrário, escarnecem, zombam da fé e de tudo aquilo que está atrelado a ela, e nós gastamos horas destilando veneno. Nós gastamos horas falando mal do nosso cônjuge, falando mal dos nossos pais, falando mal do nosso patrão, falando mal do nosso trabalho. E nós destilamos e nós mergulhamos nesse veneno também. Irmão, cuidado com isso. Cuidado com quem é a maioria, com quem você anda. Quem é a maioria é quem você dá ouvidos. Esse não é o momento de ouvir gente que possivelmente tinha uma índole duvidosa ali. Não era o momento para isso. Não são pessoas para nos aconselhar. Cuidado, irmão. Dê ouvidos à voz do Senhor. Procure pessoas de confiança, pessoas tementes a Deus, que têm o coração inundado da palavra, da presença de Deus, porque a boca fala o que está cheio o coração, é o que Lucas vai nos ensinar, Lucas 6,45. A quem você dá ouvidos? Pessoas que não têm nada da palavra de Deus no coração, pessoas que não têm o coração cheio da palavra, não vão poder falar sobre ela também. Cuidado, meu irmão, muito cuidado. Algumas coisas não são para ser compartilhadas com todo mundo. Como é triste ver cristãos compartilhando de tudo nas redes sociais. Pessoas que você vê, você abre o Facebook e você sabe tudo que se passa. Você sabe a crise do casamento, você sabe que ela não gosta do trabalho dela, você sabe de tudo. Eu fico envergonhado com isso, profundamente envergonhado. Sempre acho que tem que ter uma opinião política. Acabou de acontecer alguma coisa no cenário político e ela está lá já dando o seu palpite. Calma, meu irmão. Calma, não é o momento. É o momento de deixar a poeira baixar, de deixar as coisas andarem um pouco. Fica tranquilo. Não destile tudo o que se passa na sua mente ao público. Não jogue assim. Em Mateus capítulo 9, nós temos duas histórias que têm um contraste muito grande nesse sentido. A primeira delas é uma história de uma mulher que tem um fluxo de sangue, e isso é algo muito pessoal, né? Era uma doença ali ginecológica, algo que nos dias de hoje é um tabu e algo que não é tratado publicamente, imagina naquele tempo, mas que acontece de uma forma pública. Jesus está no meio de uma multidão, essa mulher toca nele, ele se vira e pergunta quem foi que me tocou, ela reconhece que foi ela, há uma cura, há um momento ali público de reconhecimento disso. Continuando, Jesus está se dirigindo à casa de Jairo. A sua filha estava muito doente. Quando eles chegam lá, ela já morreu. E o que Jesus faz? Jesus manda todo mundo sair da casa, toda a multidão que estava ali chorando, e fica apenas o pai, a mãe e alguns poucos discípulos. Jesus nem chama os 12, são apenas alguns poucos, um grupo de discípulos que entram na casa, que vão até o quarto e presenciam ali um milagre, a ressurreição daquela menina, né? Então, duas histórias no mesmo capítulo, Mateus 9, e nós temos um contraste muito grande. Uma é tratada de uma forma pública, e é algo que talvez nós trataríamos privadamente. A outra, que nós talvez anunciaríamos aos quatro ventos, Jesus trata de forma privada.
qual é a grande diferença? A história da mulher, o relato do milagre dela, se passa no meio da multidão. Não tinha como esconder, não tinha por que tentar esconder isso. Aquilo se torna público e pronto. A história da menina, a filha de Jairo, acontece dentro de casa. Era um momento privado, era um lugar de segurança, é um momento da família. Não era para ser tratado aos quatro ventos. Jesus seleciona quem entra. Jesus chama-os da sua confiança para dentro da casa. E esses é que vão ter o privilégio de partilhar daquilo ali. Isso nos ensina uma lição. Irmão, nem tudo que acontece, principalmente dentro da sua casa, é para ser partilhado. Nem sempre. Claro, um grupo muito seleto, de amigos muito próximos, de líderes, talvez, da sua igreja, pessoas que são da sua confiança, gente de oração, gente que enfim, que teme ao Senhor. Essas pessoas vão ser uma ajuda. Vão ser aquelas a quem você vai abrir o coração, vai pedir uma ajuda, vai pedir um reforço de alguma forma. Mas não é para ser tratado de forma pública. Cuidado, meu irmão, cuidado. As redes sociais dão vozes a todo mundo. Nem sempre nós precisamos usar essa voz. Nem sempre nós precisamos fazer isso. Acalma o seu coração, né? Acalma a sua urgência de ter que chamar a atenção nesse sentido. Se preserve, faça isso, tá? A multidão, na maioria das vezes, não tem a razão. Nessa história aqui, não tinha, com toda certeza. Então, o fato de que a multidão está falando, muita gente está falando, não quer dizer nada. A história de que a voz do povo é a voz de Deus é uma das maiores mentiras que nós temos aqui. Não é. Muitas vezes a voz de Deus está em um único servo dele ali falando, que nesse caso era Paulo. Então, a primeira lição que a gente aprende aqui é que algumas crises podem ser evitadas se nós dermos ouvidos à voz do Senhor. Tá bom? É possível evitar crises. Mas, digamos que a crise não foi evitada, como não foi aqui nesse caso. A crise chegou. Então, a segunda lição é como agir no meio da tempestade. Pronto, não ouvimos ao Senhor, nós saímos de bons portos, nós agora estamos no meio de uma tempestade. E aí, o que nós faremos agora? Então, como agir no meio da tempestade? Algumas coisas aqui também a aprender. A primeira, se alimente e mantenha os ânimos. Isso vai passar. O versículo 13, a primeira parte dele vai dizer: começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Então eles saem, Paulo tinha falado, não sai, o negócio vai ficar feio. O capitão fala que não vai, a multidão fala que não vai, eles falam, vamos partir. Eles partem. E no comecinho da viagem, o que está soprando é uma brisa suave. O vento sul está batendo. Talvez eles até ridicularizem Paulo nessa hora. Falam, isso era a tempestade que você estava com medo, homem? Era esse vento que você estava temendo, que ia destruir tudo, que ia trazer prejuízo para a gente? Mas é um piá de prédio mesmo, né? Mas não sabe de nada. É um Nutella, esse missionário. Ele não manja do mar. Talvez zombaram dele, achando que não. Olha, isso aqui está tranquilo. Eu sabia, eu estava certo. Eu estava certo em não dar ouvidos à voz de Deus. Algumas vezes, algumas decisões erradas, que você sabe que são erradas, não vão, num primeiro momento, parecer tão erradas assim. Aquele casamento que você sabe que contraria totalmente a vontade de Deus, que não era para você ter entrado, e você entrou, aquele relacionamento, aquele namoro, começou muito bem, começou nos seus primeiros meses deliciosamente bem, um tempo maravilhoso, mas uma hora a crise chegou. Aquele carro que você sabia que não era para você, aquela dívida que você sabia que não era para você ter entrado, não era o momento claramente de você fazer isso, mas você chegou, você criou coragem, foi até o final, e o cheirinho de carro novo agora compensa, e aquela coisa que você comprou agora está alegrando o seu coração, né? Fala, não, imagina, olha, era o certo, eu estou feliz, está tudo bem, está tranquilo, o vento sul está batendo, e era esse momento, eu é que estou certo. A Bíblia é um livro muito antigo. Os meus líderes, o meu pastor, o meu líder de ministério, ele não sabe. Aquele irmão, aquele diácono, aquele irmão experiente, ele não sabe da minha vida, ele não tem consciência total de tudo que se passa. Eu é que sei, eu é que estava certo. Só que daí o texto continua. E o versículo 14 vai dizer, pouco tempo depois, ou seja, durou muito brevemente esse período de tranquilidade, pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva. Durou pouco, a tranquilidade durou pouco. O vento Nordeste chegou. E agora, não tem mais nada para fazer. O momento de recuar era antes. Agora, a tempestade bateu
e chegou com força e não tem mais nada para fazer a não ser baixar a vela e esperar. Aquilo que eles deviam ter feito lá em Bons Portos, lembra? Esperar, que eles não quiseram. Não, isso é perda de tempo. Não vamos fazer isso. Agora vai ter que fazer de qualquer forma no meio da tempestade. O que era melhor? Esperar lá, em terra firme, ou ficar no meio de uma tempestade no meio do mar? Eles estão tendo que esperar. Estamos à deriva, não podemos fazer nada. É baixar a vela, se a onda nos jogar contra as rochas, a gente vai. Se as ondas nos deixarem aqui por semanas, a gente fica. Não tem nada que a gente possa fazer agora. E agora era o momento onde nós cheios da razão, nós que aconselhamos, nós que falamos, era o momento de nós levantarmos bem alto e gritar o quê? Eu avisei. E a vontade vem aqui na garganta, né? Sobe até aqui o grito de eu avisei. Era o momento de cantar sabor de mel. Era o momento da vingança. Era o momento de aproveitar o doce sabor de quem tinha razão o tempo todo. Era agora, né? Mas não é isso que Paulo vai fazer. Aliás, ele até faz muito pouquinho, né? Faz, não vou negar. Mas ele vai além disso. O versículo 21 diz assim: visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Tendo dito isto, tomou o pão e deu graças a Deus diante de todos. Então partiu e começou a comer. Todos se reanimaram e também comeram algo. Perceba, esses homens estão na tempestade. Eles estão passando por uma crise terrível. E essa crise que abrange muito, né? É a crise do medo da vida, é a crise de não ter dado ouvidos na hora certa, é uma crise interna, é o medo se apoderando, é o não poder fazer planos, porque nós estamos à deriva. É uma crise terrível. E Paulo se levanta ali, ele até tem um momento, né, humano dele de falar, poxa, vocês deviam ter me ouvido. Mas, agora a gente já está aqui, a gente está no mesmo barco. E eu vou dar um conselho para vocês. Fiquem tranquilos. Comam, reanimem as forças, nós não vamos morrer, calma. Então Paulo é aquele homem que no meio da crise, ele se levanta e acalma as pessoas. Ele não é aquele que grita aos quatro ventos que todos nós vamos morrer e olha só, e traz mais alarde. Não. Ele acalma os corações e fala, gente, o que a gente pode fazer agora é se acalmar. Fica tranquilo, eu orei, ninguém vai morrer, o Senhor me garantiu isso. Então, assim, vamos comer, vamos continuar a vida vai continuar e vocês têm que estar preparados para isso. Esses homens eu não sei porque eles tinham deixado de comer. Talvez porque a tempestade estava jogando de um lado para o outro, não dava nem para preparar alguma coisa, nem dava tempo de você parar para comer. Talvez por uma razão emocional. A depressão. Poxa, nós vamos morrer, que sentido faz eu comer agora? Não tem sentido nenhum, a gente vai morrer despedaçado nas rochas, a gente vai morrer afogado, porque eu vou comer? Então eu vou morrer de fome. E pronto, né? É uma depressão. É um momento de não ver propósito naquilo. E esse momento que nós estamos passando, como mundo, muitas pessoas são assim. Eu não tenho propósito nenhum. Eu não sei que sentido tem eu fazer planos, que sentido tem eu continuar vivendo. Essa vida, eu não sei como continuar, eu não sei se meu trabalho vai seguir, eu não sei de nada. Então, que razão tem eu levantar todos os dias de manhã? Que razão tem eu tirar o pijama e viver a vida? Não tem porquê, eu não tenho propósito, eu não tenho nenhuma razão para nada disso. Talvez na sua casa, no seu trabalho, no contexto que você já está passando, vocês já estão enfrentando isso há muito antes da quarentena. Quem sabe há meses, quem sabe há anos, vocês estão nesse propósito de não ver sentido, de não ter nada, de não ver razão. Então, para você que está do outro lado, aquelas pessoas que avisaram, que aconselharam, que falam para não entrar nessa, e quem sabe a pessoa entrou, fez aquilo que você sabe que não devia. Primeiro, para você, não é hora de tripudiar, irmão. Não faça isso. Não é hora de falar, eu avisei. É o momento de falar, eu estou aqui. A gente está no mesmo barco. Eu estou aqui contigo. Vamos prosseguir. Vamos viver, vamos seguir a vida. Não é hora de zombar, não é hora de fazer nada disso. Se você está no time daqueles que estão decepcionados, que estão depressivos, que estão abatidos, é hora de levantar, irmão. É hora de voltar a sonhar. É hora de começar a fazer planos de novo.
É hora de se alimentar, é hora de fazer isso, é hora de viver. A vida não acabou e ela não vai acabar. Enquanto o Senhor não permitiu, o Senhor tem cuidado de nós. A vida segue, irmão, segue. Então, levanta. Levanta dessa cama, levanta desse estado que você está. Viva a vida. O Senhor tem cuidado de você e isso nos basta. Um detalhe que passa desapercebido aqui no versículo 35, mas é fundamental, é que Paulo agradece a Deus. No meio da tempestade, comendo talvez pão molhado ali por ondas que estão invadindo o barco, já sabendo que aquele barco vai se despedaçar, Paulo agradece. Olha só. Agradecer a Deus no meio da tempestade, como isso é difícil, meu irmão. Depois que passa, depois que já estamos em Malta, é fácil olhar para trás e falar obrigado. O difícil é agora, no meio da tempestade, no meio do mar revolto, dizer, Senhor, obrigado por esse pão molhado. Obrigado porque o Senhor tem nos sustentado. Mas é isso que nós devemos fazer, é isso que a Bíblia está nos ensinando. Agradecer durante a tempestade. Como é difícil, né? Segunda coisa que nós devemos fazer no meio da tempestade é saber que as crises vão exigir sacrifício. Versículo 18. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio. As tempestades passam, as crises passam, mas algumas sequelas ficam. Algumas vezes vai ser exigido de nós sacrifício. E tudo bem, meu irmão, tudo bem, acontece. Para sobreviver àquela tempestade, eles sabiam, a carga vai ter que ser lançada fora. Tudo aquilo que tem aqui de provisão, de comida, coisas que estavam levando o navio até Roma, em primeiro momento, vão ter que ser jogadas ao mar. Não vai dar para prosseguir com elas. Não bastando isso, eles começam a jogar fora a própria armação do navio. Tudo aquilo que não é fundamental no navio começa a lançado fora, começa a ser jogado em alto mar. O que importa é, nós precisamos sobreviver. E não tem vergonha nenhuma nisso. Algumas crises vão gerar sequelas, vão gerar prejuízo, vão gerar perda. Algumas perdas são ruins, é claro que são. Algumas vezes nós precisamos abrir mão de coisas. Algumas vezes nós perdemos coisas que nós não queríamos perder. A esperança, a capacidade de sonhar, o desejo de exercer o ministério. Algumas vezes nós perdemos essas coisas durante a crise. Mas algumas outras coisas que nós abrimos mão são boas. Nós falamos sobre isso no último culto, sobre frustrações que fazem bem e a perda de ídolos nesses momentos. E algumas vezes durante a crise, nós precisamos abrir mão do orgulho, nós precisamos abrir mão da altivez, do desejo de criticar os outros. Essas coisas já não cabem mais, já não faz sentido mais eu carregar essas coisas. Porque eu passei pela tempestade, eu sei como é. Eu abro mão, eu jogo fora. Não faz mais parte de mim. Isso ficou para trás. Alguns prejuízos são materiais. Às vezes a gente tem que vender o carro, talvez se mudar para uma outra casa, voltar atrás no plano que nós fizemos. Algumas vezes isso acontece. Mas, meu irmão, o importante é chegarem todos bem. No contexto da sua família, se precisar abrir mão de algo material, abra. O que importa é vocês chegarem juntos ao final de tudo. O que importa é a sua família chegar firme, vocês chegarem lá no final, vocês atravessarem essa crise juntos, vivos, e agradecerem ao Senhor depois disso. Isso é o que vai importar. Então, se tiver que abrir mão de alguma coisa, fica tranquilo, sequelas ficam, infelizmente. Nós nos levantamos e nós seguimos com a força que o Senhor nos dá. E isso vai nos bastar. A terceira e última coisa dessas lições todas aqui é que Deus pode reverter as tempestades em momento de louvor ao nome dele. Então, nós já vimos, né, que algumas crises podem ser evitadas se nós dermos ouvidos ao Senhor, que nós temos lições a aprender no meio da tempestade e que o Senhor pode, de uma forma tão maravilhosa, reverter todas as dificuldades em bênção ao nome dele. Isso vai acontecer aqui também. Lá no capítulo seguinte, em Atos 28, versículo 7, diz assim: próximo dali havia uma propriedade pertencente a Públio, o homem principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa e por 3 dias bondosamente nos recebeu e nos hospedou. Seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e disenteria. Paulo entrou para vê-lo, depois de orar, impôs-lhe as mãos e o curou. Tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram e foram
curados. Então, para você entender o que aconteceu aqui, né, eu te aconselho, siga aí a leitura, pelo menos de Atos 27 e 28, leia os 2 capítulos inteiros. Mas o que acontece é que acontece aquilo que Deus tinha dito, de fato. Né? O navio, eles abrem mão de tudo ali, o navio encalha num banco de areia, ele se quebra, eles usam pedaços de madeira ali como boia salva-vida, eles chegam a uma ilha, a ilha de Malta, e isso tudo que vai acontecer aqui depois se passa na ilha. Nós temos um episódio lá da serpente pegando Paulo, e todo mundo acha que ele é um condenado, depois acham que não, que ele, enfim, que ele é um curandeiro, ele tem um poder ali. Mas o que acontece, o que eu quero focar é no que vem depois. É o fato de que Deus vai usar isso tudo que eles passaram. A viagem que não deu certo, o fato de terem chegado numa ilha que eles nem sabiam onde era, o medo, a crise, enfim, tudo que acontece ali, Deus consegue reverter de uma forma maravilhosa em testemunho para o nome dele. O fato de que Paulo aportou meio que sem querer numa ilha, e nessa ilha ele vai ser usado para curar um homem que estava morrendo, um homem que estava acamado, desenganado possivelmente. Ele é usado pelo Senhor para trazer vida para esse homem. Ele é usado depois para curar outras pessoas, e isso vai dando testemunho do poder de Deus. Se não fosse a tempestade, eles não teriam aportado lá, eles teriam passado direto, eles teriam chegado a Roma e aquelas pessoas teriam morrido e teriam nunca conhecido o poder de Deus. Deus é tão bom, meus irmãos, que Ele consegue reverter o que é ruim em algo que vai trazer glória ao nome dEle. O Covid-19 não é algo bom. Eu já disse isso e repito, longe de mim querer romantizar um vírus que matou tantas pessoas, que deixou tantas pessoas em uma situação tão difícil. Não, o coronavírus não é algo bom, ele é terrível, é muito ruim, mas Deus sim é bom. Ele pode pegar essa crise, pegar tudo isso e fazer com que o nome dele brilhe ainda mais alto. Ele pode usar desse momento, através da sua vida, de como a sua família tem enfrentado isso, do fato de que vocês sobreviverão a tudo isso e chegarão ao final disso tudo, louvando o nome dele, testemunhando o poder de Deus, e usar isso para ser glorificado, usar isso para dar prova do seu cuidado. O fato de que nós passaremos por isso junto, e cuidaremos uns dos outros, e repartiremos o alimento, e dividiremos, e cuidaremos, e faremos, isso vai ser usado para a glória do nome do Senhor. O fato de que existe um povo em Jacupiranga, existe um povo no Brasil que se chama pelo nome do Senhor, temente ao Senhor, que tem cuidado dos seus, cuidado da sua sociedade, orado pelos governantes, orado pelos profissionais de saúde, sustentado naquilo que pode, em oração, em dobrar o joelho. Isso vai glorificar o nome de Deus, e eu quero ser usado para isso, e eu te convido, meu irmão, seja usado também. Busque o Senhor em oração e pergunta, Senhor, como é que eu posso glorificar o teu nome no meio disso tudo? Paulo é usado para curar doentes. No que Deus quer te usar? Qual é o dom que você pode continuar exercendo para glorificar o nome de Deus? Mesmo com os nossos templos fechados, nós seguimos sendo igreja. Nós precisamos continuar exercendo o nosso dom. Qual é o dom que o Senhor te deu? Como você pode reverter isso para a glória dele nesse tempo, meu irmão? Como você pode fazer isso? Se pergunte ao Senhor. Pergunte isso em oração ao Senhor. Busque ao Senhor. Descubra e glorifique o nome dele. Faça isso. Pensando num contexto familiar, nós estamos em maio é o mês da família, e aplicando tudo isso num contexto de família, então, de lar, Mateus 7, 24 e 25, diz o seguinte: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Meu irmão, eu não sei qual tempestade pode se abater sobre o seu lar. Um desemprego, uma crise econômica, um medo, uma depressão. Eu não sei. Mas o que eu sei é o que a palavra do Senhor nos diz. Que uma casa construída sobre a rocha, que é Cristo, o verbo de Deus, uma palavra construída sobre as palavras dele, aquilo que ele nos ensina, essa casa não cairá. Pode se abater o que for. Ela está alicerçada sobre Cristo Jesus, o nosso Senhor. Construa a sua casa, construa seus relacionamentos, a sua vida sobre o Senhor, meu irmão. Pode vir a tempestade que for, a crise que for. Às vezes ficaremos à deriva, mas chegaremos do outro lado para a glória do nome do Senhor.
Queridos, nós estamos chegando ao final aqui da nossa transmissão, do nosso culto. E mais uma vez, se você quer conversar um pouco mais sobre isso tudo que eu falei, sobre tudo isso que nós vivemos aqui juntos, aquilo que a palavra do Senhor nos dá, se você talvez está passando por uma crise, e você quer conversar sobre isso, o meu número vai estar aparecendo aqui, é meu WhatsApp pessoal, então você pode mandar uma mensagem lá, tá bom? A gente vai conversando, vai ser uma alegria poder te servir em algum sentido também. E nós vamos orar. Nesse momento eu quero te convidar a orar juntamente comigo. Vamos fazer isso juntos? Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos em Tua presença mais uma vez e eu te louvo, Senhor Deus, por essa oportunidade, Senhor Deus, de uma forma limitada, ainda assim poder estar chegando neste lar, Senhor Deus, está trazendo a Tua palavra que é tão poderosa, Senhor Deus, as minhas palavras elas são fracas, são limitadas, mas a Tua palavra, ela é poderosa, ela muda a vida, Senhor Deus. E eu te peço, Senhor Deus, mais uma vez, por cada irmão que está ouvindo isso, cada pessoa que está assistindo, Senhor Deus. Talvez pessoas que estão enfrentando uma crise particular, pessoal, em alguma área da sua vida, Senhor Deus. Ó Pai, pessoas que sabem a direção que devem tomar, mas estão ainda duvidosas, Senhor Deus, de se ouvem o conselho do Senhor, se dão ouvidos a outras coisas. Pai, em nome de Jesus, pelo Teu Santo Espírito, Senhor, nos encoraja, Senhor Deus, nos dá força para fazermos aquilo que nós sabemos é da vontade do Senhor para as nossas vidas, Senhor. Nos mostra, nos dá discernimento, o mesmo discernimento, Pai, que através do Teu Espírito estava na vida de Paulo, Senhor Deus, dá a nós também, portadores do Teu Santo Espírito, Senhor, para podermos testificar a Tua vontade nas nossas vidas e na vida do nosso próximo, Senhor. Ó Deus, para aqueles que já estão no meio de uma tempestade, já estão enfrentando uma crise, como todos nós estamos em uma crise conjunta, Senhor Deus, mas talvez uma crise particular, pessoal. Em nome de Jesus eu peço ao Senhor forças, ó Deus, dá força a cada um, aquele que está desesperançado, aquele que perdeu o ânimo, Senhor Deus, reanima de novo, ó Deus, reanima, Senhor Deus, a continuar vivendo, a prosseguir, a abrir mão de tudo aquilo que não é essencial, Senhor Deus, a não ter vergonha, talvez, de voltar atrás, Senhor Deus. Ó Pai, nos ensina, Senhor, a atravessarmos isso tudo com os nossos olhos no Senhor, Pai, e sobre todas as coisas, ó Pai, nos mostra em como podemos glorificar o Teu nome. Nós queremos glorificar a Ti no meio dessa crise, nós queremos exaltar o Teu nome, levantar a bandeira do Senhor bem alto, ó Deus, e que os olhos todos olhem o Senhor e vejam o quão bom é o Senhor. Nos ensina, nos mostra como podemos Te servir e nós iremos, e nós faremos. Nós somos Teus soldados, somos Teus filhos, somos Teus servos e nós queremos Te servir, Pai, nós queremos Te glorificar. Nos mostra como faremos isso, Deus. Continua conosco, nos dá uma semana repleta de esperança, repleta da Tua presença, para a glória do Teu nome e do Teu nome apenas. É a nossa oração, nós a fazemos em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém e amém. E agora, com o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do Senhor Jesus, as consolações do Santo Espírito de Deus, seja com todos nós e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e para todo sempre.